Nasci em 1931, 18 de agosto de 1931, e filho de João Raimundo Teixeira Sobrinho e Maria Reis Teixeira. Meu pai é natural de Caeté, ou melhor, de Bom Jesus do Amparo, mas a família dele morava em Caeté, e ele migrou de Caeté, ou de Bom Jesus do Amparo, ele migrou para Dom Joaquim, ou São Domingos do Rio do Peixe, como se chamava antigamente, chamado pelo seu tio, um alto comerciante em São Domingos, em Dom Joaquim, e foi para trabalhar na loja de Bento Teixeira, naquela época. Era um grande comerciante, trabalhava com tecidos, com secos e molhados, como se dizia antigamente, né? E era tido como um homem rico na região. E esse Bento Teixeira, ele deve ter tido mais ou menos uns 12 ou 13 filhos. Esses filhos formaram o grande clã dos Teixeiras de Dom Joaquim. Aí meu pai ficou, e aí meu pai se casou com Maria Clara. Do primeiro casamento de meu pai, Maria Clara, ele teve 5 filhos, todos já falecidos. E, evidentemente, viúvo, ele já tinha deixado a loja do Bento Teixeira em Dom Joaquim. Ele já havia, também depois de viúvo, ele deixou Dom Joaquim e abriu uma loja própria em Senhora do Porto. Também, mas essa loja mais só de tecidos mesmo, de miudezas, de aviamentos. Aí ele começou a namorar uma moça de Guanhães, Dona Maria Reis Teixeira, casando-se com minha mãe, e desse casamento surgiram 2 filhos, eu, Geraldo Magela Teixeira, o caçula, e minha irmã, Elza Teixeira. Meu pai, ele era uma pessoa muito interessante, porque era uma pessoa que tinha apenas 2 anos de grupo escolar, mas era um autodidata. Ele procurou estudar bastante, ler bastante, ele lia muito, ele tinha uma biblioteca em casa e lia muito. E meu pai, ele teve uma influência muito grande em mim, na medida que ele me introduziu às leituras. E leituras de clássicos, né? Na minha casa, todas as noites, papai, mamãe, a minha irmã, ele nos juntava numa sala e ali praticamente ao candeeiro, ou então com a luzinha muito mortalha de uma useira fraca que havia para os paraguaienses, ele costumava ler romances dos grandes romancistas franceses. De modo especial, me lembro de Victor Hugo. Ele fazia uma espécie de novela para a gente, isto é, lia um capítulo por dia. E a gente ficava com a sensação, sobretudo Os Miseráveis, que é um livro fascinante, porque é um livro de grandes traições, de grandes problemas, de muita movimentação, Os Miseráveis de Victor Hugo. Então ele lia cada dia, a gente ficava com a sensação de o que vai acontecer amanhã, entendeu? E guardava o livro depois. Então amanhã nós vamos continuamos aí. Mas ao mesmo tempo que meu pai não era um grande devoto, meu pai, não era uma pessoa, era aquilo que se chamava antigamente um livre pensador, né? Era uma pessoa tida como independente, tinha uma certa independência. Mas respeitava a mim, respeitava a minha mãe, queria dar estudo para todos os filhos dele. Eu iria estudar, ou então eu iria ser alfaiate, né, que era a profissão que existia naquela época. Meu pai queria muito que eu fosse alfaiate, se por ventura eu não fosse estudar, né? Ou prosseguir os estudos em Belo Horizonte, mas só as pessoas muito abastadas que vinham para Belo Horizonte, ou então prosseguir no Caraça, que era também seminário, ou então em Diamantina, que era também seminário. Só tínhamos condições de estudar através de bolsas de estudos. Eu tomei um susto muito grande num dia que, brincando perto da igreja, com alguns coleguinhas, que até hoje somos muito amigos, o padre passa perto de mim e me chama e fala: Geraldo, vem cá. A sua mãe falou que você estava querendo ser padre, né? Eu nunca falei nisso com minha mãe,
falou com ele que ia ser padre. Eu falei, você ainda quer? Eu no SUS respondi, quero. Ele falou assim, pois então eu vou falar com sua mãe, porque eu consegui a bolsa para você em Diamantina, então você vai para Diamantina no mês que vem, em fevereiro, vai para Diamantina. Evidentemente que eu tinha 12 anos. Meu pai até falou o seguinte, mas que você vai ou não vai? Mas ele queria que eu me encaminhasse na vida, né? E ele apostava muito no meu talento, ele no fundo, ele gostou que eu fosse para o seminário, porque seria uma forma de eu estudar. Meu pai me leva em Diamantina, ele cumpriu o que ele prometeu à minha mãe, me levar em Diamantina, me levar no seminário e me entregar ao padre reitor. Eu fiquei em Diamantina 7 anos. Né? Evidentemente que a vida de seminário era muito difícil. A comida era péssima, da pior qualidade, entendeu? E os padres, bons, tinham boa vontade, entendeu? Mas alguns tinham uma educação ou tinham uma instrução muito precária. Ali a gente aprendia muito, mas aprendia realmente forçado. Isto é, ali mas era um regime muito austero, você levantava às 5 horas da manhã, ia para a ginástica, da ginástica você ia para o banho, do banho você começava com a missa, depois da missa o café, depois vinha hora de estudo, uma hora de aula, uma hora de aula, uma hora de estudo, outra hora de aula, até assim corria o dia, 5 aulas por dia, durante o dia inteiro, isso é, aulas e estudo. Antes de cada aula tinha um estudo durante o seminário. Evidentemente que a gente não podia sair na cidade, a gente saía só em grupos, e aquele grupo de 100 e tantos seminaristas, todos de batina, porque do primeiro dia, a primeira coisa que você fazia no seminário, quando entrava no seminário, era colocar uma batina. O seminário, ele não dava sentimento crítico nenhum, e nem falava em política direito. Só que ele não tinha aulas de política, não tinha condições de fazer leituras, a gente não lia jornais, a gente não acompanhava direito as coisas. Evidentemente que nesse tempo a gente estudava latim todos os dias. Eram 6 aulas por semana de latim. 6 aulas, 4 aulas de francês por semana. 4 aulas de inglês por semana. Além disso, quando chegava no 4º ano, 5º ano, já tinha o grego e um pouco de hebraico. Né? O padre e reitor do seminário me chamou e falou assim, então acontece o seguinte, nós temos que mandar você é a pessoa que está na lista aí para concluir os seus estudos em Roma. Eu falei, mas por quê? Porque nós temos um seminarista em Roma, que voltou agora, que é o Serafim, e nós temos então a bolsa do PIB brasileiro, temos que cobrir. E você, como foi o seminarista dessa época, de melhor desempenho intelectual, você é a pessoa, se você tem um tempo de pensar, se você aceita ou se não aceita. Para mim era uma coisa muito definitiva. Isto é, se eu for para Roma, eu estou condenado a ser padre. Estou condenado a ser padre, né? Eu vou ter que ser padre. Arrepiar a carreira, como se diz. Em Roma, entendeu? É muito... naquele tempo era uma coisa muito complicada para a pessoa. A pessoa ficava marcada como o resto da vida. A igreja investiu tanto nele, ele agora saiu, entendeu? Esses anos eu estava com 20 anos, né? E acabei decidindo ir para Roma. Então, quando eu assumi, praticamente, vou dizer o seguinte, o dia que eu assumi e ir para Roma, eu estava convicto que estava decidido a ser padre. Chegando lá, eu fiquei ligado ao Colégio Pio Brasileiro, que havia sido construído na década de 30 pelo Episcopado Brasileiro. Todos os países tinham um colégio para manter seminaristas em Roma. Esse colégio era apenas uma habitação, era apenas um pensionato, tinha o lado de formação espiritual, mas os estudos eram feitos todos na Universidade Gregoriana, na Pontifícia Universidade Gregoriana. Me assustou bastante, quer dizer, as aulas todas em latim, as provas todas em latim, às vezes a conversa de recreio em latim. Eu fiquei 6 anos. Né? Eu estudei o mestrado em teologia e, concomitantemente, eu fiz, e depois fiquei um pouco mais de tempo para
concluir, eu fiz o curso de jornalismo. Naquele tempo só havia no Brasil e no mundo, só havia o curso de jornalismo, não havia o curso de comunicação social. Aqui no Brasil havia assim, apenas um curso de jornalismo, que era o Gaspar Libero, né? E em São Paulo. Então eu aproveitei, era uma oportunidade, eu desenvolvi um interesse muito grande por jornalismo, por notícias. Então eu fiz esse curso de jornalismo. Eu estudava de manhã na Universidade Gregoriana e à noite eu estudava na universidade, chamava Universidade Prodel, Faculdade Prodel, era uma universidade ligada um pouco à Universidade de La Sapienza de Roma, que dava um curso de jornalismo. Curso bem precáriozinho, mas de qualquer forma dava um certificado, dava um diploma, entendeu? Então ele dava alguns estágios. Por exemplo, eu fiz estágio no jornal O Tempo, Il Tempo, né, de Roma, né, que é um jornal mais liberal, que existe em Roma. Um dos estágios que eles me encarregaram de fazer foi o estágio do nascimento da Carolina de Mônaco. Evidentemente que o acontecimento era um acontecimento de repercussão mundial do nascimento da Carolina de Mônaco. Porque Mônaco é um principado que goza de toda a autonomia e que é um centro de jogatinas. Os monegascos, eles vivem muito bem porque eles não pagam quase nada, tudo é subsidiado pelo Estado. E se porventura o Renier ele não tivesse nenhum filho no casamento dele, evidentemente que o Principado se extinguiria e retornaria à França. Então ele seria incorporado à França. A empresa do mundo inteiro estava preocupada com isso, era um fato importante. Ele havia se casado com uma diva do cinema. Então me lembro que foi numa madrugada muito fria, os jornalistas estavam todos sentados ali perto do Palácio de Mônaco, quando abriu-se a janela, ele apareceu com a criança na mão, e aí houve aquela festa enorme da população, entendeu? Então, a descrição disso aí, eu devo ter lá em casa, numa edição do Tempo. Exato. Eu e o padre Nereu, o padre Nereu também fez esse curso de jornalismo. O padre Nereu sempre foi uma pessoa muito vocacionada para a locução, né? Ele é uma boa pessoa para falar, ele tem uma impostação de voz muito boa. E durante o curso que nós fazíamos, o Nereu também fez esse curso. Nereu foi meu contemporâneo em Roma, ele era um pouco atrás de mim, mas foi meu contemporâneo. Nós fizemos um programa semanal para o Brasil, em português, com o noticiário da igreja. Inclusive, havia uma proposta da Rádio Vaticano para que eu ficasse lá, entendeu? Empregado do Vaticano, eu gostaria de ter ficado, né? Gostaria de ter ficado isso. Por que não? Me lembro, mas acontece o seguinte, que o bispo me havia mandado para lá. O bispo, eu estava subsidiado pelo bispo. O bispo que mandava em mim. Ele, evidentemente que eu tinha bolsa do episcopado alemão, que financiava o colégio brasileiro. A igreja da Alemanha sempre foi muito rica. Eu escrevi para o bispo, que era Dom José Nilton de Almeida Batista, bispo de Diamantina, foi depois arcebispo de Brasília, pedindo a ele para ficar mais uns anos lá, uma desculpa qualquer, né? Evidentemente que ele falou assim, não, estou precisando de você aqui, venha urgente, né? Minha ordenação foi em Roma, dia 13 de abril de 1958, e eu terminei os estudos mesmo no final de 58 e voltei em setembro de 58, que eu voltei para o Brasil. Eu voltei imediatamente, ele me colocou na catedral, ajudando o pároco da catedral, que era o Monsenhor, que era o Geraldo Ávila, e também me colocou naquele jornalzinho de Diamantina, Estrela Polar. Aquele jornalzinho que eu tinha feito jornalismo, então, para justificar um pouco, ele me colocou naquele jornalzinho. Nessa época, eu tomo contato com a ação católica. A igreja tinha uma forma de evangelização, àquela época, bastante avançada e que dava uma cobertura muito grande a toda a população. Então, todas as paróquias, todas as dioceses, havia uma organização nacional, paroquial, uma organização
estadual em termos daquilo que era chamado ação católica. Era setorizada, era por segmentação da população. Existia a AGEC, que era a Juventude Estudantil Católica, havia a JAC, que era a Juventude Agrária Católica, o pessoal da roça, era a JOC, a JIC, que era a Juventude Independente Católica. Independente? É independente. Normalmente a pessoa que ou não está estudando, ou já estudou, já formou. Normalmente eram pessoas, eram solteironas que faziam parte dessa JIC. Né? A JOC, que era a Juventude Operária Católica, e JUC, que era a Juventude Universitária Católica. Então todos os segmentos tinham um lugar na igreja. Né? E em Belo Horizonte era muito organizado. Em Diamantina não havia ainda ação católica. Né? Então eu comecei a organizar a ação católica em Diamantina. Nesse momento em que eu começo a organizar a ação católica em Diamantina, há uma mudança de bispo. O Dom José Nilton Almeida Batista é mandado para Brasília, para ser o primeiro a seguir de Brasília. Para substituir vem Dom Geraldo Sigur. Dom Geraldo Sigur. E Dom Geraldo Sigur detestava a ação católica. Né? Ele não gostava da ação católica de jeito nenhum. Era uma pessoa extremamente cordial, extremamente culto, mas de uma linha extremamente fechada na parte social. Era muito fechada. Foi o seguinte, ele assumiu posições muito radicais durante a Revolução de 64. Ele abençoou as armas da Polícia Militar que foram para o Brasil. Ele foi a Curveiro para abençoar essas armas que iam lutar contra os comunistas, entendeu? Então, a posição dele era essa. Andava muito bem vestido, entendeu? Era uma pessoa muito nobre, era muito ligado ele era ligado à tradição, família e propriedade, né? Esse grupo tinha uma ligação muito grande com a monarquia, com o movimento monárquico no Brasil. Eles eram pelo restabelecimento da monarquia no Brasil. Então eles tinham essa convicção de que o rei tem um mandato divino para governar, entende? Então tinha toda uma ideologia atrás disso aí. Não estava satisfeito comigo. Mas eu, não estando satisfeito comigo, ele me mandou para Guanhães. Eu fui eleito coordenador de pastoral da Diocese de Diamantina quando fui para Guanhães. Né? Porque ele me mandou para Guanhães, foi uma forma de exilar, né? De me exilar, porque eu estava em Diamantina fazendo ação católica. Eu comecei a fazer reuniões de família, sobretudo através da JEC, como eu tinha iniciado a JEC. Eu conheci Sandra Starling nessa época em Diamantina. Ela era filha de juiz de direito, era muito amiga, era vizinha da gente, era uma pessoa extremamente talentosa. Ela tinha 17 anos. Né? Ela tinha 17 anos, estava terminando o curso, formação de professores, né? E pertencia à AGEC, e ela se engajou muito comigo. A AGEC tinha uma posição política muito radical, mas uma formação também muito sólida. Eu escolhi a nata dos estudantes de Diamantina, que eram meus alunos na escola normal. Eu escolhi para a JEC. Então, procurei ela, outras pessoas, que até hoje são muito amigos meus, alguns já falecidos, mas ela veio para a Ação Católica. Ela exerceu uma influência capital na Ação Católica de Belo Horizonte. Tanto assim que, depois, quando eu fui para Guanhães, eu tentei estender o movimento da Ação Católica para toda a região, e a Sandra era sempre chamada a Guanhães para fazer conferências para os jovens, entendeu? Nós tínhamos uma semana, nós tínhamos um encontro de juventude em Guanhães. Todos os anos nós fazíamos um encontro de juventude em Guanhães. E nesse encontro da juventude, a Sandra sempre era chamada, era conferencista. Eu me lembro que, eu conhecendo a Sandra, uma das coisas que eu fiz, ela escrevia muito bem. Eu dei para ela uma coluna na Estrela Polar, no jornalzinho. Ela escrevia toda semana no Estrela Polar. Eu sei que quando o Dom Sigur me tirou de Guanhães, de Diamantina, e mandou para Guanhães, ela fez uma crônica muito forte, com um apelo ao Dom Sigur para que eu permanecesse, mas dizendo do que representava a minha saída com relação ao movimento estudantil em Guanhães, em Diamantina. A Sandra, então, ela
foi por minhas mãos que ela entrou na ação católica e praticamente que nasceu a vocação política dela. Porque como a JEC, ela tinha uma posição política muito nítida contra o governo, evidentemente que isso passou um pouco pela Sandra. Né? E aí eu volto para a Diamantina porque eu sou eleito em Guanhães, na reunião do clero, eu sou eleito coordenador de pastoral da diocese. Aí eu volto para a Diamantina. Aí volto para a Diamantina, o Dom Sigur, ele era uma pessoa incrível, o Dom Sigur. O Dom Sigur, ele me chamou para o senhor foi eleito coordenador, o senhor vai ter todas as condições para trabalhar à vontade. Eu vou dar para o senhor um carro, vou dar a gasolina para o carro, me deu uma Rural Willys, a gasolina para o carro, um escritório, ali debaixo da catedral, ele fez um escritório para mim, montou o escritório, pagou uma secretária para me secretariar, e eu então comecei o trabalho em Diamantina. E ao mesmo tempo fazia reuniões pastorais em Pirapora, em Guanhães, em Curvelo, em Corinto, fazia reuniões. E eu fazia cartas circulares aos padres, avisando o dia que tinha reunião da pastoral lá, chamava-se pastoral de conjunto. Né? Quando eu fazia essa marcação, o bispo telefonava para os padres, eu escrevia, a dizer que eu não comparecesse. Então, quando eu chegava lá, estava tudo desarmado. Então, eu percebi o seguinte, olha, ele não quer que eu faça nada. Então, não vou fazer nada. Eu vou ficar... aí eu fui para o Colégio Diamantinense, comecei a trabalhar no Colégio Diamantinense, dando aula no Colégio Diamantinense, e fiquei por lá, numa situação muito, muito complicada. Eu sei que uma vez, Dom Serafim estava passando em Diamantina para ir para o... Sempre foi muito amigo meu, são 40 e tantos, quase mais de 50 anos de muita amizade, profunda amizade. Dom Serafim, ele estava passando por Diamantina, sabia de minha situação precária junto a Dom Sigur, sabia. Então ele me procurou no Colégio Diamantinense, ele falou o seguinte, o Magerão falou o seguinte, eu estou com muito problema em Belo Horizonte. Os padres do Horto foram presos, os padres da Industrial foram presos. Né? Então eu estou muito sem padre. Eu sei que você não está bem aqui. Eu te recebo com o coração aberto em Belo Horizonte. Você pode ir para lá, eu só não posso. Eu sei que Dom Sigur não gosta de mim, eu não gostava mesmo. Dom Sigur achava que ele era vermelho, comunista. Né? Eu sei, mas se você conseguir uma licença para Dom Sigur de ir para... Eu te asseguro uma coisa, ele não vai te negar a licença. Né? Porque ele deve estar doido para ficar livre de você. Né? Então, eu sei que eu fui a Dom Sigur, falei com o Dom Serafim, Dom Sigur, eu estou sentindo o seguinte, que eu tenho uma certa ociosidade aqui, e houve um problema sério em Belo Horizonte com a prisão dos padres. Eu queria pedir ao senhor licença da diocese por 2 anos. Padre Magela, eu fico muito feliz com a sua decisão, entendeu? Eu acho que você vai ser muito feliz em Belo Horizonte. Entendeu? Desejo que você seja muito feliz em Belo Horizonte. Vai com minhas bênçãos. Vai com minhas bênçãos para Belo Horizonte, entendeu? Você fica lá, quando você tiver coisa, quando você sentir-se mal lá, então pode voltar, entendeu? Você vai ser recebido. Mas, no fundo, é o seguinte, deu uma despedida de primeira para mim, entendeu? Um embarque de primeira para Belo Horizonte. Sobretudo quem estava na cidade do interior, como eu, a pregação do Brizola, ela era devastadora. Ele começou a formar o grupo dos 11, eu falar nele, né? Isso, né? Então ele, pela rádio Marinho Veiga, ele fazia uma pregação que pegava muito bem nas roças, nos lugarejos, entendeu? Concitando as pessoas a cada um formar um grupo de 11 para resistir a qualquer golpe militar que viesse. Né? Então, o circo estava sendo armado pelo Brizola, e eu acho que talvez o João Goulart, pela sua fragilidade incrível, né, ele tenha sido
uma peça importante nisso. Mas eu acredito o seguinte, que o golpe ele seria dado de qualquer forma, porque esse golpe vinha sendo praticamente preparado desde a eleição de Juscelino, né? Então, o Juscelino ele foi tolerado pelas Forças Armadas, né? Então, a eleição de... E na medida que Juscelino não conseguiu eleger Lott, o movimento Janjan, que era o movimento de Jânio Jango, né, para as eleições, assim como a Dilmase aqui, né, o Aécio, o Lulécio, né, havia o Janjan. Isso é, uma propaganda para a infidelidade partidária, através de quem votasse em Jânio Quadros, votasse também em João Goulart para vice, né? E evidentemente que a eleição de João Goulart, que representava o grande temor, o Lott era o candidato do Juscelino, a partir daquele instante estava se armando um grande circo, né? Isto é, a Revolução começava a ser fermentada. E ali nós vivemos desde 61, 62, 63, a República viveu em República sindicalista, os sindicatos muito mobilizados pelo Jango, então todas as forças de esquerda se unindo com o Leonel Brizola. Então, evidentemente que essa época foi uma revolução cantada, foi anunciada praticamente. Eu acho que houve uma falta de perspectiva por parte de Jango e por parte de Brizola. As Forças Armadas queriam o poder, né? É interessante o seguinte, Juscelino com Brasília, com Furnas, com a indústria automobilística, com tudo isso que ele representou, com Três Marias, com as estradas, ele representou uma opção do Brasil para o capitalismo, né? O Brasil optou para o capitalismo através de Juscelino. Evidentemente que essa opção só poderia ser definitivamente sancionada se porventura se evitasse a expansão do socialismo no país. De sorte que aí os militares, eles foram bastante... o grupo de Castelo Branco era um grupo sólido, um grupo que tinha o general Gedeni, vários generais da maior importância que formavam esse grupo. Esse grupo era um grupo dos tenentes de 30, das tenentadas, é um grupo da intentona comunista, é todo um grupo que queria o poder, os militares que queriam o poder, eles vieram realmente para ficar. Então eu não sabia quando terminaria a Revolução, mas a Revolução veio para ficar e para mim ficou muito claro, né? A situação política aqui é uma situação devastadora. Isto é, a sede da JOC foi aberta, rompida, todos os documentos retirados do edifício Pio XII. Isso aqui em Belo Horizonte. A sede da JIC, da Ação Católica, toda foi dissipada, foi dizimada completamente, né? E no país inteiro. E os padres que chefiavam a Ação Católica, todos praticamente foram presos, foram julgados. O próprio Dom Serafim teve problemas teve que prestar depoimentos em Juiz de Fora. Aí eu comecei a chamar já não de JOC, mas de Pastoral Operária, porque via que resgatar a JOC era impossível, né? Quando eu vim para Belo Horizonte, evidentemente que a igreja, ela representava um aparelho do contra-revolucionário, né? Era um aparelho forte contra-revolucionário. E me lembro que uma das fontes, dos baluartes desse aparelho, era o padre Luiz Viegas, que era vigário da Floresta. Então eu ficava hospedado lá no Luiz Viegas, fiquei morando um mês, mais ou menos, na casa do padre Viegas. Os policiais detestavam ele. E ele, como vigário da Floresta, o que ele fazia? Quando chegava o dia de Corpus Christi, ele chamava os principais generais para carregar o palio do Santíssimo, entendeu? Eu só acho que ele ia na procissão, no meio, guarnecido, os generais carregando o palio para... Os generais iam bufando, né, fazendo aquilo ali, porque eles detestavam, sabiam que ele estava abusando deles, né? Mas eles vão ter que me engolir. Eu tive uma preocupação desde o começo, quando eu comecei a atuar no Brasil,
uma preocupação de não depender da igreja para manutenção, para minha manutenção. Então eu vivia do meu trabalho, sempre dei aula, sempre trabalhei. Só acho que eu assumi logo uma cadeira no Colégio Municipal de Contagem, comecei a dar aula em Contagem, fiz carreira em Contagem, na medida que cheguei até a ser secretário de Educação de Contagem. Eu assumi o colégio, implantei uma metodologia muito nova, muito ousada no colégio, fazendo o colégio, ele não parava, ele trabalhava noite e dia praticamente, até tarde da noite, sábado, domingo ele funcionava, recebia pais, havia uma relação muito boa dos pais com o colégio, os professores também tinham uma relação muito forte com o colégio, e isto fez com que eu me tornasse rapidamente, por convocação do prefeito, que era Sebastião Camargos, o diretor-geral dos colégios municipais e, finalmente, secretário de Educação. Como secretário de Educação, evidentemente que pela primeira vez, eu fiz o primeiro concurso público para professores em Contagem. Nunca havia concurso, todos eram indicação política, então eu acabei com as indicações políticas e fiz o primeiro concurso público para professor primário. Foi um sucesso, porque Contagem era o melhor salário que existia no país, era o de Contagem, teve milhares e milhares de candidatos para 300 vagas apenas, mas de qualquer forma foi um momento bom, esse momento na prefeitura de Contagem. Os brasileiros foram presos, foram sequestrados, foram torturados, né? Como também os padres belgas do bairro Inconfidência, da cidade industrial, eles foram presos, foram torturados, entendeu? Responderam ao inquérito, né? Alguns morreram, outros voltaram para suas terras, entendeu? Outros foram expulsos do país. Foram 5 ou 6 padres que tiveram problemas graves, né? Inclusive o padre Laje, né? Teve um problema muito grave com a Revolução, né? A ação católica, tendo sido inteiramente dizimada, então, grande parte dos militantes da ação católica partiram para uma radicalização maior através da AP, né? A Ação Popular. A AP era mais próxima aos comunistas mesmo, a AP tinha uma formação mais marxista mesmo, e de sorte que a AP era bem mais visado pelos militares, né? Mas ele foi o formulador da AP, né? Teoricamente, quem fez a teoria da AP, a teoria que deu base teórica à AP, Ação Popular, foi o Padre Vaz. Os maiores intelectuais brasileiros, conhecidos do mundo inteiro, entendeu? Que teve influência enorme em Belo Horizonte, teve influência enorme na Ação Católica do Brasil, e uma pessoa muito respeitada. Ele nunca foi perseguido, ele tinha uma vida tão ilibada, ele tinha uma respeitabilidade intelectual tão grande, os militares nunca chegaram a persegui-lo, né? Agora, os dominicanos tinham os dominicanos, como eles tinham uma missa da JEC, às 6 da tarde de sábado, na igreja de São José, que praticamente enchia de jovens até a Praça 7, entendeu? O Frei Chico fazia essa missa. Então, os dominicanos, eles foram muito perseguidos, evidentemente que tiveram que fechar a casa deles aqui, saíram daqui, uns deixaram o ministério. Isso foi uma abertura muito grande, foi um momento muito grande de abertura, de muita esperança. Evidentemente que as esperanças um pouco se frustraram, parece que houve um movimento quase que anticoncílio, sobretudo a partir de Paulo VI, amorteceu-se um pouco o concílio, mas acho que o concílio foi uma grande abertura para a igreja, houve uma abertura sobretudo com relação ao conceito de igreja, né? Porque a igreja sempre era uma hierarquia, né? Sempre foi considerada como uma hierarquia, a igreja sempre foi considerada como uma pirâmide, né? E não como uma assembleia, né? Então, como o povo de Deus. Como o povo de Deus. Então, o que o Concílio Vaticano trouxe foi sempre essa ideia de povo de Deus,
reunido em comunhão e, portanto, em que fortificou muito a ideia do sacerdócio geral dos fiéis, que todos os batizados eles participam de uma certa forma do sacerdócio de Cristo. Isso inseriu e deu mais responsabilidade aos fiéis da igreja. Né? Houve uma trava, a trava começou com o Paulo VI, depois João Paulo II travou mais ainda. Né? O padre começou também a vestir-se civil, né? Então isso também foi uma conquista. A missa começou a integrar mais a vida do cristão, deixou de ser em latim, começou a ser em vulgar, para celebrar a missa de costas para o povo, entendeu? A missa era em latim. Só que você fazia uma proposta em latim, respondia um coroinha, respondia também em latim, em nome da comunidade. Então, o padre falava, orate fratres, orai irmãos. O coroinha respondia também em latim. Então, ficava e de costas para o povo. Né? Dominus vobiscum, o Senhor esteja convosco. O povo não entendia nada. Era uma coisa terrível, entendeu? A igreja, as pessoas iam, e em geral, então, as pessoas, mesmo na minha terra, eu me lembro que o meu pai, quando o padre começava a pregar, ele saía da igreja para pitar, né? Era o momento que os homens saíam da igreja para cigarrar. Depois eles voltavam para ver o resto da missa, né? Então, a missa não representava quase nada para o povo, porque o povo não entendia nada. Então, uma grande representação. Era uma representação, era um mito, né? Em 1974, eu fiquei na prefeitura de Contagem, depois mudou de prefeito, assumiu o Nilton Cardoso, eu me afastei dos cargos de direção e voltei eu era professor concursado, então eu tinha aulas, então dei algumas aulas, e aí o Dom Serafim me chamou para dar umas aulas na comunicação social. Ele falou comigo o seguinte, olha, tem um departamento aqui que eu tenho um carinho muito especial com ele, que é comunicação social. Como você formou em jornalismo, então você pode dar algumas aulas de jornalismo e de cultura religiosa. Ele era o reitor. Aí eu comecei a dar aula na comunicação social, no serviço social, com o Lério Fabiano, na comunicação, com a mulher dele, a Leila, no serviço social. Aí o Dom Serafim fez uma modificação na estrutura da universidade. Criou os centros, as faculdades, a área de ciências sociais aplicadas, por exemplo. Então, aí houve uma eleição entre os coordenadores de cursos para ver quem ia ser o chefe, o diretor dos centros ou de quase que de faculdades de jurídicos, o IPUC, as engenharias, a saúde. Então, eu fui escolhido o diretor de Ciências Sociais. O Padre Lázaro foi diretor de Ciências Humanas. Nós éramos muito vigiados. Grande parte dos professores que lecionavam comigo no primeiro ciclo de Ciências Sociais eram professores que tinham saído da cadeia. Né? O caso do próprio Tilden, trabalhou comigo lá, o próprio da Ione Grossi, vocês conhecem Ione Grossi, que também saiu da cadeia toda machucada, entendeu? E a Regina Celi Cardoso, que morreu. Então era um foco de... Mas o Serafim segurava as pontas, entendeu? O negócio caía Dom Serafim me pedia para maneirar um pouco, eu pedi ao pessoal para maneirar um pouco. Ele segurou muito as pontas, segurou as pontas e ele avalizou que a gente recebesse as pessoas que saíam da cadeia, né? Então ele assinou as carteiras, ele pessoalmente assinou as carteiras, as primeiras carteiras das pessoas que chegaram da cadeia. Só acho que ele foi muito marcado, a universidade foi muito marcada como aquela que abrigou o pessoal que vinha das cadeias, né? Então foi um número muito grande de professores que a universidade teve nessa época, que vinha dos calabouços aí da ditadura. Né? E evidentemente que fiquei então como diretor de Ciências Sociais, depois saiu o Dom Serafim, saiu de reitor, ficou o Gamaliel Herval,
como reitor. Aí o Dom Gamaliel Erval me deslocou para a Pró-Reitoria de Extensão. Quando o Gamaliel foi feito reitor, eu fiquei como vice-reitor. Aí houve um problema sério lá de uma greve, uma invasão de reitoria, qualquer coisa assim. Essa invasão de reitoria, evidentemente que houve uma negociação entre os estudantes, entendeu? Eu sei que qualquer coisa lá, nessa negociação, para essa negociação, eu fui afastado da vice-reitoria, o Padre Lázaro assumiu a vice-reitoria no meu lugar e eu fiquei na Pró-Reitoria de Extensão. O Gamaliel acabou elegendo-se presidente do Conselho das Universidades Brasileiras, né? E isso o afastou muito de Belo Horizonte. Então, o Padre Lázaro foi pouco a pouco assumindo a reitoria. Evidentemente que depois o Gamaliel ele se licenciou, pediu demissão da reitoria, e o Padre Lázaro continuou como reitor. Aí eclodiu a primeira greve na universidade, né? Foi em 86, uma greve que durou muito tempo, no fim do ano. Ela foi... Por salários? Por salários, né? E finalmente os professores voltaram às aulas no fim do ano, já com apenas 3% de aumento. Sei que eles queriam muito mais, com 3% de aumento, mas muito insatisfeitos. Isso provocou a renúncia do Padre Lázaro. O Padre Lázaro renunciou. E Dom Serafim me chamou, né? E ele me chamou e ele foi até muito honesto comigo e falou assim: João Magela, eu queria que você assumisse a reitoria da universidade. A situação da universidade era muito difícil financeiramente, ela estava se dividindo cada vez mais, e cada vez mais ela tinha que recorrer a bancos para pagar o pessoal, e era uma situação bastante insustentável. Então o Dom Serafim, mas acho que sobretudo por causa da greve, ele ficou muito descontente por causa da greve, né? Então ele procurou o Hélio Garcia, e não queria negociar, passar para o Estado a universidade, para a universidade ser a grande UENG, né? O UENG seria a Universidade Católica. Então, ele negociou tudo com o Hélio Garcia, mas pensou o seguinte: vamos fazer uma negociação limpa, transparente. Não vai entrar dinheiro, haverá apenas troca de imóveis. Nós passamos esse imóvel e valorizamos mais ou menos o patrimônio espiritual, intelectual da universidade, e passamos para o Estado nos passa também imóveis. Então, estava tudo arranjado assim. Então, você vai assumir. Então, eu assumi a universidade como reitor no dia 20 de dezembro de 1987. De 1987, de janeiro de 87, eu assumi a universidade sabendo que, dentro de 3 meses, eu deveria entregar a reitoria para o Estado. E Hélio Garcia nos chamou a mim e ao Padre Lázaro, o Dom Serafim, falou conosco o seguinte: olha, eu não vou concluir o negócio, porque está eleito um novo governador, que é o doutor Nilton Cardoso, e então esse negócio aqui tem que ser terminado com o doutor Nilton Cardoso. Aí, Dom Serafim, vamos ver o que vai dar isso. Sei que Nilton Cardoso foi eleito, nós nos apresentamos ao doutor Nilton Cardoso. Nilton Cardoso, não, Hélio Garcia fez. Falou comigo mesmo. Então, Dom Serafim, Padre Magela, eu gosto até muito de você, Padre Magela, mas eu não... Você vai ter que continuar como reitor até. Mas eu não tenho o menor interesse com o curso superior. Nós temos nosso compromisso com o ensino básico, o compromisso com os pobres, Isso aqui, roubaram muito aqui, tal e coisa, e o Estado está quebrado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, coisa assim. Então eu aceito, também com uma condição. Antes de eu assumir a universidade, o Padre Magela vai ter que mandar embora todos os comunistas que tem lá ainda. Eu falei assim: Nilton, mas o Nilton tinha certa liberdade de falar com o Nilton, até de hoje tem. Eu trabalhei com ele na prefeitura um certo tempo também. Como é que eu vou saber quem são os comunistas? Todos que fizeram a greve. Ora, seriam 100 e tantos professores que tinham dirigido a greve, praticamente, eu mandar esse pessoal embora. Aí nós dois saímos de lá e eu falei: Dom Serafim, eu acho que não tem jeito. Mas não tem jeito, não. Eu virei para o Dom Serafim e falei assim, até uma palavra meio de gente da roça. Eu falei:
Se eu querer, eu toco a universidade. Aí ele falou comigo, você tem coragem? Eu falei, tenho. Eu toco a universidade do jeito como o senhor quiser. Nós estávamos em pleno plano cruzado, em pleno, os fiscais do Sarney estavam aí por toda parte, fiscalizando tudo. E eu vi que a única salvação da universidade era dar um aumento de 100% para os alunos. Antes eu chamei o assessor jurídico da universidade, que é o professor Oscar Vieira. Ele agora até aposentou. Professor Oscar, nós temos que dar um aumento de 100% na universidade. Vamos fazer uma carta a esses alunos. Essa carta vai junto com o carnê e tem que chegar na véspera do vencimento do carnê. Não dá tempo para o aluno de pensar e nem de negociar. Então nós mandamos os carnês para os alunos com essa cartinha. 2 dias depois, eu fui conferir no banco como é que foi o pagamento. 16 alunos tinham entrado pago na justiça. O resto tudo tinha pago. Eu pensei, está implantado. Não tem jeito. Esse da justiça nós resolvemos aí, mas está implantado o aumento. Né? Aí a universidade começou a funcionar, eu pensei em crescer a universidade, entendeu? Implantei a pesquisa institucionalizada. Eu coloquei uma dotação orçamentária para a pesquisa. Eu implantei 15 mestrados, e já com alguns doutorados. Quase todos estão lá hoje, muito, muito bem. Né? E eu também, sabendo que o mestrado ele dá prejuízo, eu procurei expandir a universidade. Havia explosão de demanda muito grande e a oferta era bem contida. Havia muito poucas universidades em Belo Horizonte. Fui para Contagem, logo em seguida, no ano seguinte eu fui para Betim, Conselho Público Betim, depois eu fui para Poços de Caldas, pensei, vou lá para o sul de Minas, vou brigar com a PUC de Campinas, Arcos, coloquei em Arcos também, e depois São Gabriel. Primeiro houve um plano meu de... sabia que o problema de transporte ia ficar cada vez mais difícil, então eu procurei pôr a universidade perto da casa de cada um. Era importante, não apenas por problemas afetivos, mas era importante também a gente ir para regiões mais pobres, e, portanto, era uma missão da Universidade Católica também estar perto daquelas regiões mais difíceis de acesso a Belo Horizonte. Então eu fui para Cerro de Guanhães. Isso. E aí, então, o mapa estava praticamente completo. Né? Uma instituição que só tem a graduação, ela é muito lucrativa, e isso então me deu condição de transformar a universidade numa verdadeira universidade, a PUC numa verdadeira universidade. Ela não é mais o colégio do Bispo, mas é uma universidade. Eu já tinha manifestado, então, a Dom Serafim, 1 ano ou 2 anos atrás, que eu queria sair, que eu acho que tinha terminado minha missão na universidade, que precisava de ter outro reitor. Né? Na medida que eu estava com o pé na PUC, com o pé fora, eu assumi a SENEC, que é uma grande instituição espalhada pelo país inteiro, e eu comecei uma vez por semana, eu ia a uma faculdade delas pelo país, eu fui o reitor multicamp. Os investidores da UNA, eles me procuraram para assumir a reitoria da UNA. Terrível, estava devendo muito, eles vieram para reestruturar a UNA, assumiram, tive uma conversa longa com eles, várias conversas com eles, paulistas, ânima, eu dou orientação acadêmica ao grupo. Estamos recebendo estudantes analfabetos funcionais. Né? Então, esses que estão chegando na universidade. Então, eles dão... mas tem pessoas muito talentosas também. Então, a preocupação das instituições é no sentido de tentar, ao longo do processo, a recuperação das insuficiências do aluno. E é muito difícil isso. O trabalho meu aqui, hoje, está sendo nesse sentido, de recuperar essas insuficiências. O ministro Fernando Haddad, ele mexeu com o ensino todo e conseguiu desarrumar o ensino completamente. Desarrumou completamente. Desarrumou a graduação, desarrumou o ensino médio, porque o Enem ele quis transformar o Enem, que é um exame pelo espírito do antigo ministro, é um exame do ensino médio, da qualidade do ensino médio, então ele deve ter influência no ensino médio, não no ingresso na universidade,
O ingresso na universidade tem que ser outra coisa, tem que ser mesmo o vestibular, entendeu? Ainda que tem que ser uma prova mais específica, porque de acordo com a vocação, com o curso, então é mais português, é mais matemática, um pouco de física, e não uma visão geral do ensino médio, como é o Enem. Então o Enem, realmente, ele tem suas virtudes, mas tem muita virtude como uma avaliação do ensino médio. Acho que ali deveria surgir um novo ensino médio no Brasil. O ensino médio no Brasil é ainda o grande patinho feio da educação brasileira. Nós não temos alfabetizadoras. A seleção é precária, porque o salário é muito pequeno, não atrai ninguém. Então ninguém se preocupa. Porque as escolas de formação de professores não ensinam a ensinar. Elas não aprendem a alfabetizar. Elas aprendem teorias. Teoria de Piaget, teoria de fulano, de ciclano, Paulo Freire, Escola da Ponte. Então, são sempre novidades e não ensinar o menino a ler e escrever. O aletramento mesmo. Isso, para mim, é fundamental. Fundamental pagar bem o professor. Tanto assim que as escolas públicas do Brasil, que mais bem-sucedidas, são aquelas que têm os melhores salários. Por quê? Você tendo um salário bom, competitivo, evidentemente que a pessoa procura ser professor. Acho que é a falta de vontade política realmente de investir na educação. E investir na educação, primeiro, é investir no professor. E a primeira coisa é salário competitivo. Se o salário não for competitivo, você vai sempre trazer para a sala de aula o professor analfabeto, o semi-alfabetizado. A pirâmide educacional no Brasil, ela está de cabeça para baixo, isso é, o que há de melhor está lá na ponta. O que nós temos de melhor são os mestrados e doutorados. São programas excepcionais, são programas competitivos. A graduação já é bem sofrida, bem sofrida. O ensino médio pior ainda, e o ensino básico pior ainda. A igreja vive um momento assim de uma certa perplexidade em que ela não encontrou um caminho verdadeiro de substituir a ação católica e mesmo substituir as antigas estruturas da igreja. Eu só acho que nós vivemos um momento complicado. Eu acho que a igreja está se tornando um pequeno rebanho, mas é melhor que seja assim e que aqueles que sejam praticantes realmente, não apenas o católico de fachada, né? Eu acho que, tirando as igrejas que são eminentemente argentárias, né? Como a Igreja Universal do Reino de Deus, outras igrejas aí, Deus é amor, então, que são enriquecedoras, ou que são até, às vezes, são até igrejas que são objetos de um credenciamento, o cara é credenciado para dar uma participação para ele, vai ter uma participação na renda da igreja. As igrejas evangélicas, por exemplo, a Igreja Batista, a igreja presbiteriana, elas são muito boas, entendeu? Eu acho o seguinte, que para mim, o importante seria que houvesse um movimento ecumênico forte, entendeu? Que a igreja parasse de brigar consigo mesmo, entendeu? Porque eu prefiro esse pessoal ao bandidão. A católica é bandidão, que rouba no comércio, que rouba no coisa, que rouba do governo. Esse é muito pior do que eu. Para mim, o grande problema da igreja não está nos cristãos, não. Está nos católicos mesmo. Entendeu? Os católicos que não praticam direito. Então é o seguinte, que movimentos, por exemplo, como o movimento de Canção Nova, é um movimento bonito, eu acho um movimento bonito. Praticamente é um pouco cópia dos evangélicos, mas de qualquer forma é um movimento bonito, é uma forma de atuar da igreja. Eu acho que a igreja tem que descobrir caminhos que correspondam à vocação dos jovens de hoje. Agora falta uma catequese maior das crianças, que eu acho que ela está fraca. Há problemas da igreja que precisam ser resolvidos e ser tocados corajosamente. Tem que ser resolvido com muita coragem o problema do celibato. É um problema muito sério. Por experiência própria, eu sei que o celibato é muito difícil.
O sacerdócio das mulheres, eu também não sei por que não, até hoje. Acho que se as mulheres também tivessem sacerdócio, a igreja poderia ser melhor, teria um rosto feminino. Seria interessante que houvesse um Papa mais jovem, que visse melhor os problemas. Entre os padres, há muito essa conversa de que o celibato não é resolvido, que não vai resolver problema nenhum do Papa, que não precisa mais, entendeu? Eu acho que o dia que for um Papa lá que sentir necessidade ou pelo menos que ele não venha casar, mas que sentir necessidade de ter sentir no corpo esse apelo, acho que seria diferente. Né? Porque o que o Papa pensa? O seguinte: bom, bobagem, é só fazer sacrifício. Eu fiz no meu tempo, eu esqueço de fazer sacrifício também. Mas para ele não significa nada. Deixa para o Papa resolver, deixa para frente. Então, o celibato é uma coisa que apareceu no ano 1000. Até 1000 anos os padres se casavam. Então, ano 1000 os papas se casavam. Então, depois, os monges lá começaram a fazer voto de castidade, foi implantado para a igreja inteira, entendeu? Uma coisa que era mais para a vida monacal. Acho que essa ideia de igreja muito poderosa e de igreja de todos, ela não está levando a nada, entendeu? A igreja sempre ela foi muito forte no tempo de martírio, no tempo dos mártires, né? No tempo dos padres do deserto, aí que era realmente um pequeno rebanho, né? Aí ela cresceu, conseguiu crescer e ter mais influência. Ela tem que purgar um pouco, ser mais humilde, entendeu? Ser uma igreja menor. Quando eu vejo Dom Valmor pensar numa catedral para abafar a Igreja Universal, eu tenho tristeza. Porque uma catedral em Belo Horizonte, no que ele pensa, será não sei quem vai financiar aquilo. Seria em Venda Nova, um terreno de 40 mil metros quadrados, uma catedral de Niemeyer, com uma praça, debaixo da praça um estacionamento, um grandíssimo estacionamento. E quem vai pagar isso? E para quê? O Serafim me parece muito mais lúcido com relação a isso. O Serafim diz o seguinte, que a grande catedral da igreja é a televisão. A televisão é a rádio. São os meios modernos de comunicação social. Seria, talvez, as redes sociais. Né? Por que a igreja hoje não pensa nas redes sociais? Por que as redes sociais derrubam um imperador do Egito, né? E elas não constroem uma igreja? Né? Então, eu acho que a igreja precisa saber usar esses meios de comunicação. Essa nova linguagem, que não é a linguagem jovem. A linguagem jovem é outra linguagem jovem, é outra coisa.